eu tenho alguns padrões na minha vida que eu não consegui mudar. Não, mas espera aí, você já identificou esses padrões? Começamos a gravar, para deixar gravadinho, para as meninas que não puderam estar aqui hoje. E esse conto, por isso que eu perguntei hoje no grupo se eu já tinha contado eles para vocês. Cara, pensa no calor, do nada. Mas é porque eu estava tomando café. Não justifica, mas todo caso. Ô, Mari, tu não toma óleo de prímula, né? Não, tu já me falou desse óleo Nem de... a Mora Miúda também, né? Não. Devias tomar. Tudo Às vezes, natural e auxilia um monte. pois é. Mas eu estou bem nesse processo aí da menopausa, eu agora estou gente. Se mantiver assim até o final, eu estou, feliz. Voltando ali, por que eu perguntei no grupo se eu já tinha falado sobre esse conto? Porque esse conto, na verdade, ele é de minha autoria. Olha. Isso. Então, eu Uhum. pensei, gente, será? Porque eu fiz esse conto voltado às mulheres lá do 0800. Sei. Mas, na verdade, eu penso que não existe um conto para né? Como hoje me perguntaram lá no grupo, perguntaram para o grande grupo. Mulheres, vocês têm algum conto de sugestão para mães? Cara, não existe, né? Um conto só porque ele fala. Eu posso dizer que o conto do Patinho Feio é um conto para mãe, Uhum. né? Quantos Claro. contos nós já passamos aqui que pode ser vai da interpretação da mulher. Esse aqui mesmo pode trazer algum gatilho de mãe, e daí? Então, isso não existe. Aí, diante dessa ficha óbvia que me caiu, eu perguntei se eu já tinha apresentado esse conto aqui para vocês. Só Então, se foi em alguma aula que eu tenha perdido, mas eu não lembro, não. não, eu acredito também que não. Mas vamos lá. O importo, você está aqui agora comigo, e se você Uhum. não ouviu, então vamos lá. 3 respirações para a gente se fazer presente no aqui e no agora. E o conto começa assim. O conto chama-se O Banco de Madeira no Meio do Caminho. O caminho surgia depois da curva de um campo antigo. Não era estrada nem trilha marcada. A terra batida guardava pegadas de muitas estações. Barro escuro nas partes baixas, pó claro onde o sol insistia em ficar mais tempo. As margens, capim alto, dançavam com o vento, e algumas árvores tortas pareciam ter aprendido a crescer mesmo sem perfeição. Clara caminhava ali, havia anos. Andava que só agora tive... Clara caminhava ali havia anos. Andava que só agora tivesse consciência disso. O céu naquela manhã estava entre nuvens e azul, como quem não decidia se ficava ou se abria. O tempo também parecia assim, nem rápido, nem lento, apenas possível. Foi então que ela viu um banco de madeira envelhecido, apoiado entre 2 pedras grandes, como se estivesse sido colocado ali para descansar o mundo. O musgo tomava parte de seus pés, e uma folha seca repousava sobre o assento, sinal de que o banco sabia esperar. Clara parou. O silêncio ao redor não era vazio. Havia um som distante de um pássaro, a farfalha do capim, o próprio coração marcando a presença. Algo naquele lugar dizia que seguir não era urgente. Ela sentou. Ao tocar a madeira áspera, sentiu o frio leve da sombra misturado ao calor que vinha do corpo. O banco sustentava, mais do que seu peso,
sustentava um tempo suspenso. As lembranças chegaram como vento, sem pedir licença. Uma tarde antiga, um colo esquecido, um riso que morava em outro ritmo de vida. Clara deixou que a saudade tivesse espaço. Não tentou afastá-lo. Percebeu que saudade não é ausência, é vínculo. Ali entendeu que pertencimento não é ficar onde sempre esteve, mas onde a alma pede repouso. Entendeu também que autocuidado não é pressa por melhoras, mas permissão para sentir. O sol moveu-se devagar no céu. Uma sombra mudou de lugar. O tempo seguiu, mas de outro jeito. Quando Clara se levantou, havia menos peso e mais presença. O banco permaneceu imóvel, fiel à sua função de marco, não de destino. Antes de seguir, ela tocou a madeira mais uma vez, como quem agradece, sem palavras. O caminho continuava, adiante, serpenteando entre campo, árvores, sem promessas claras. E ainda assim, Clara sabia. Não precisava saber tudo. Bastava caminhar vivendo. Porque a vida não pede que se chegue rápido, pede que se esteja inteira. E assim, com um passo alinhado ao coração, Clara seguiu escrevendo sua história. Um dia, uma escolha, um gesto de amor por vez. Fim do conto. Posso compartilhar? Pode. Eu desenhei as duas pedras com o banco e a folha em cima do banco. Só que também me chama a atenção de ela sentar e analisar, né, a vida dela, né? Como a gente fala, o caminho se faz caminhando. E ela sentou ali para fazer uma reflexão da vida dela, né? E assim, tu olha que nada é coincidência, né? Mas antes, quando a gente começou, a gente abriu aqui a reunião, nós dois estávamos conversando de coisas que nos remeteram a um momento que fez a gente parar o nosso dia e olhar para trás e fazer uma leitura de tudo que passou. Sim. E como existem bancos pela nossa vida fora, e a gente muitas vezes está tão atrolada que a gente tem medo de parar e de sentir a textura desse banco como a Clara fez, né? Digamos que o teu macarrão e a conversa com a minha mãe foi assentada no banco hoje. Exatamente, foi bem isso. Essa aí foi bem isso mesmo. E aqui o elemento simbólico do caminho, a estrada, nada mais simboliza do que isso, uma trajetória de vida, né? Então, e a madeira ela nos remete a antepassados. Olha. Ao que veio antes da gente. Então, por isso essa simbologia, esse elemento tão forte da madeira no meio do caminho. Porque é exatamente isso, a gente não pode simplesmente chegar aqui e esquecer dos que vieram antes de nós. Por mais que lembrar disso nos gere desconforto, nos gere muitas vezes revolta. Mas enquanto houver o desconforto, enquanto houver a revolta, tem-se aí uma possibilidade de sentar nesse banco e levantar dali uma outra perspectiva, com uma outra possibilidade, né? Então, quantas vezes a gente deseja um banco, uma pausa, um respiro? E que muitas vezes a gente não se permite, observa o caminho que realmente ele está ali. Só que a gente não se permite, né? E ali, quando ela fala do tempo, não é aquele tempo cronológico, aquele tempo de relógio. É aquele tempo que ela resgata na trajetória dela. A história dela.
na história dela. Uhum. E quantas vezes a gente para acolher a nossa trajetória? Raramente. É mais fácil a gente fugir, né? A Sim, gente fugir desse banco, a gente fugir desse olhar para a nossa trajetória, porque hoje eu ainda falava na questão do pertencimento. E aqui no conto fala sobre isso, né? Que eu ainda continuo batendo na tecla e eu estou quase convencendo muita gente disso, que tudo passa por um pertencimento. Sim, já dizem, né, que nós somos seres sociáveis, nós não fomos feitos para ser sozinhos. uhum. Mas eu não estou me referindo a eu estar no meio de mais pessoas, eu estou me referindo ao sentimento meu mediante a esse meio com mais pessoas. Então, esse banco, muitas vezes, ele pode ser também encarado como isso, como um momento da gente parar na nossa trajetória, olhar e dizer: esse caminho me pertence? Ou eu só quero fazer parte de um grupo. Ou eu só estou aqui seguindo a manada, né? Na Oh, procissão. e hoje o que mais tem é manada, nega. É Uma bem galera aí. Uhum. nesse conto. Por exemplo, quando ela fala da névoa, do vento, né? Da névoa que se abateu. Isso nada mais é que um elemento da natureza que surge realmente em bosques, não é verdade? Em Uhum. matas fechadas, em lugares sem muita, vamos dizer assim, sem muita abertura. Sem E isso, sol, né? sem sol. Isso Uhum. remete aos nossos pensamentos. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, me chamou a atenção esse elemento, né? Nossa, onde será que o meu pensamento anda passando por vezes e eu só estou olhando para uma coisa e não estou enxergando outra e o meu pensamento está realmente misturado, confuso, como se fosse uma grande névoa. Então, é um outro elemento muito forte nesse conto, é a situação ali da névoa. O banco, eu já falei que é a trajetória, Uhum. e A ali madeira. Antepassados. E ali o legal do banco não é só ele ser dos antepassados, ele ali naquela colocação, naquele marco, porque Uhum. foi um marco para ela. Ele não é só ali uma referência simbólica, a questão da madeira, a simbologia dos antepassados, como também uma simbologia de permissão. Então, novamente, olha que forte esse momento na nossa vida, no nosso, não digo na nossa vida num contexto tão gigante assim, mas num contexto mais curto possível, de tu parar uma manhã para fazer alguma coisa para você, de tu tirar um dia para fazer uma coisa para você, de Uhum. você tirar uma hora para fazer uma coisa especificamente para você. Para os outros é mais fácil. Como? Para os outros a gente faz com mais facilidade. A gente está sempre em último lugar, né? Então, mas é porque justamente falta esse banco, essa autopermissão inconsciente, porque a gente, volta à história do pertencimento, a gente tem lá na nossa cabecinha, na nossa psique infantil, que a gente sempre tem que estar fazendo algo para agradar. Isso Uhum. já vem da terra infância, né? Sim. Quando as crianças fazem alguma coisa certa, os pais ficam, ai, que lindo, muito bem, caiu, levantou, ê! Então, a gente já vem instigado nessa cultura de que você tem que estar fazendo algo de superação, algo para agradar, para Para que ser você aceito. seja aplaudido, para Uhum. você estar se sentindo ali naquele meio. E muitas vezes isso acaba criando uma névoa, como o conto mesmo se refere ali, que a gente não percebe, que a gente precisa de uma pausa, um respiro, para só assim se perceber.
Só assim se perceber. Esse conto, ele me deixa muito, muito forte esse sentido de que, como cada vez mais nós somos forçadas a ignorar as possibilidades de pausas que nos fazem bem. Porque cada vez mais a gente assume coisas achando que não vai dar conta, e aí a gente supera. Por isso que o tempo está passando voando. Exatamente. É muito compromisso, muita tarefa, e aí não se dá mais a chance de sentar no banco, né, como tu estás comentando. Bem isso. Uhum. E é muito louco, né? E quando a gente faz esse caminho inverso, de ao invés de ver as coisas e dizer, ok, eu tenho isso para fazer, chegar no final do dia, eu resolvi, foi fácil. Não, não foi fácil. Você tem que fazer o caminho inverso. Ocupou boa metade do teu tempo do dia. Você tem que fazer o caminho inverso. Não, é hora de amanhã eu tentar fazer menos. Olha como eu sou capaz de fazer tanta coisa. Dessas tantas coisas, eu fiz alguma coisa para mim? Como é comum essa pergunta simplesmente ser esquecida, ser ignorada no final do nosso dia. A gente nem se faz. A gente nem se questiona, né, em relação a isso. Todo mundo no automático. Era exatamente isso que eu ia dizer. É tudo tão no automático que a gente não se percebe. E com isso a gente vai se distanciando da sensação de reconhecer a sensação de estar bem e do que nos faz bem. É triste, chega a ser triste. E quando mulheres ouvem isso, para algumas, isso chega a ser um afronto. Vem no meu lugar, quero ver tu dar conta. É, porque aí já existe uma disputa também, né, Mari? É aquela que faz mais, né? É aquela que tem mais tarefa, é aquela que sabe falar mais língua. Então, já virou uma disputa no geral, né? No total. Tá todo mundo disputando, correndo atrás de uma coisa que ninguém sabe o que é. Eu não, né? Eu tenho a minha vibe. Deu, não deu, tá bom, sabe? Mas, assim, pelo que a gente conversa com as outras mulheres, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Elas contam aquilo, assim, com orgulho de coitadas, estão perdendo o tempo da vida dela, porque são garotonas ainda, né? E a gente que já desceu o cume, a gente sabe que se tivesse um tempinho para voltar atrás, como faria coisas diferentes, né? Eu hoje escutei uma coisa assim, que aos 20 anos nós temos vontade, mas não temos tempo nem dinheiro. Quando a gente está nos 30, 40, a gente tem, às vezes, dinheiro, só que a gente, não tem tempo. Às vezes também até tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí quando a gente chega lá dos 50 a mais, nós temos tempo, dinheiro, mas não temos mais vontade. Mas a gente só se dá conta disso quando envelhece, quando amadurece, entendeu? Mas aí é que está o pulo do gato. Quando a pessoa se dá conta disso, ela tem a possibilidade de reverter. Porque tudo que você consegue identificar, tem-se ali uma saída. Agora, reconhecer se você realmente quer essa saída, aí é que eu acho que vem a tarefa mais difícil e que sozinha, muitas vezes, a gente não consegue. Muitas vezes não, a gente não consegue sozinha. Tu tem que ter pelo menos uma boa alma no teu ouvido dizendo, vai, faz, que tu consegue, que tu ainda é capaz. Senão a coisa não anda, não desenvolve. Só que às vezes a pessoa não quer mais, né? Já fez demais, já trabalhou, já tá bom, e trabalha corretamente, e a roda não gira, é só para sobreviver, então para que eu vou ficar me matando, concorrendo com essa galera jovem, cheia de colágeno na cara, né? Então, eu já falei aqui em casa, a minha parte eu já fiz, agora é com vocês. Eu estou me referindo, Cris, nesse sentido assim, ó.
de você chegar nos 40 a mais, nos 50 a mais, e ainda estar com aquela vontade de fazer algo por si, por ti, para ti. Mesmo que seja uma chamazinha pequena, e você não tem mais aquela vontade desse tamanho dos 20. Então, quando você vê que você tem tempo, até dinheiro, mas a tua vontade é menor, por devido, às vezes, mobilidade, dependendo do que tu queira fazer, por a questão de se olhar no espelho e não se aceitar pela aparência física, e aí você não tem autoestima de procurar uma melhora para isso, ou até por uma questão de saúde, e você não se sentir encorajada de procurar um recurso para isso, você vai deixando essa chama cada vez mais se apagar. É nesse sentido que eu me refiro, que quando se tem essa visão, quando se percebe isso, tem-se a possibilidade de reverter, de mudar. E nesse momento, sozinha é muito difícil. Tem que ter uma boa alma no teu ouvido. Se você tiver mais do que uma boa alma, ótimo. Se você tiver um grupo, perfeito. Entende? Para você mudar essa visão que te trouxe até ali. Porque não adianta você parar para pensar e dizer assim, eu tenho alguns padrões na minha vida que eu não consegui mudar. Não, mas espera aí, você já identificou esses padrões. Então, é possível mudar. Se você diz que não, eu sei que eu devo ter alguns padrões, olha a diferença. Você não, como é que você vai acertar no escuro? Mas quando você diz, não, eu tenho alguns padrões que eu não consegui mudar, não é possível, sim. O querer requer uma força muitas vezes mais externa do que interna. Porque a gente se sente no dia a dia, no mundo aqui fora, brigando, lutando com leões. E aí, quando chega o momento de olhar para nós, a gente fica sem força. Agora me diz, se você não escuta muitas mulheres comentando isso, fazendo esse depoimento, reclamando que são boas empresárias, que são boas vendedoras, que na vida profissional elas são umas guerreiras, e que saiu daquele ambiente de trabalho para dentro, elas não sentem a mesma energia e não têm a mesma força de fazer e lutar por elas. Então, é como a gente falava, como eu sempre falo, né? Primeiro que guerreira não é uma boa palavra, né? Guerreira tem que guerrear a vida inteira, né? Então, não é sinônimo de boa coisa. Mas elas estão querendo abraçar o mundo, Mari. Vê se na época das nossas avós elas não cuidavam de casa, de filho, de marido, não eram felizes completamente. Isso eu tenho, né? Mas, cara, hoje elas querem trabalhar, elas querem ser esposa, elas querem desbravar o mundo e com isso estão ficando estressadas. Eu estava Sabes o que eu percebo? só abrindo um adendo aqui, ó. Eu estava lendo que a geração de filhos que vão deixar pais em asilo já está entre nós. Por quê? Porque foram filhos que não foram criados por pai e por mãe. Não Foram tiveram essa criados, referência? foram criados por babá, por creche, por escola, entendeu? Então, é um conjunto, o mundo se modernizando, talvez, também, né? Eu Mas não sei. Eu não sei se o mundo está se modernizando ou se o mundo está começando a caminhar em passos lentos, para ver a necessidade de voltar para trás, por em que muitos que, aspectos. por que que esses hotéis fazendas, o turismo rural está em alta? Tá todo mundo buscando a rota ao contrário, né? Mas de contrapartida ainda tem aquelas, né, que precisa fazer para mostrar, para a tal da concorrência que nós falávamos antes, né? Sim, sim, sim. Mas que bom que esse conto chega tanto em mim quanto em você, no sentido da gente olhar esse banco, reconhecer ele, a importância dele na nossa vida, e olhar para frente.
com orgulho do que nos trouxe até aqui, né? Claro, sempre, né? Tem que ser. A gente tem muito que viver ainda, só que no nosso passo mais lento, né? É, Não no corro nosso, mais atrás. além do nosso passo mais lento, Não guerreio com ninguém também. Também penso eu que nos defendendo, né? Não é no sentido de defesa, como tu está dizendo, eu não guerrei com ninguém, mas não é no sentido de defesa pessoal, é de defesa em desviar da tendência visual e auditiva de que me enfraquece. Porque ao nosso redor, a poluição visual e sonora é muito grande. Mas aí tu tem que filtrar, igual a peneira. Capta o que é bom e vai deletando o que não presta. Né? É muito louco tudo isso. É muito louco. Cris, querida, era isso que eu tinha para oferecer. Agradeço aqui a tua participação. Parabéns pelo conto, né? Obrigada. Bem descritivinho, bem folha e névoa, bem bacana, assim, gostei. Bastantes elementos, né? Que bom que você gostou. Parar um tempinho para ouvir esse conto, porque eu acredito que alguma coisa nelas vão tocar também. Com certeza. Né? Sempre chega. Obrigada pela tua partilha. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Até a próxima. Até. Beijo.